Dúvidas, críticas ou sugestões, envie um e-mail para rjschannel@gmail.com. Fala pessoal, tudo bem? Então hoje aqui no dia 10/7/2015 vamos continuar o nosso projeto da fonte estabilizada sem a utilização de transformador, e hoje nós vamos realmente pegar os componentes e realizar a montagem na placa. Então nós vamos trabalhar hoje dentro do ambiente do Altium para a configuração e execução dos modelos footprints. Então esse footprint que nós tínhamos pego está superdimensionado, então vamos aproveitar para corrigi-lo, tá? Então eu vou mover ele aqui para o centro da referência, pressionar 2 vezes a tecla M e vou jogar ele aqui bem no centro, que é a nossa referência, tá? Vou trazer essa pad para o centro do componente. Tá aqui, a segunda também eu vou fazer isso. Tá aqui no centro. Legal, agora eu vou chavear para o modo 2D e vou editar essa nova configuração que nós criamos aqui. Então vou trazer esse cara mais para cá, que aqui é a referência do catodo. Esse eu posso trazer mais para cá. Então essa referência eu vou jogar mais aqui para o centro. E aqui eu trago para cá. Então a gente vai retrabalhando para ir adequando ao novo componente, tá vendo? Aqui eu clico, vou clicar só na área que realmente é pertinente ao diodo. Então eu estou reformulando o meu footprint. Tá? Os terminais eu posso... Esses dois aqui eu posso eliminar, porque eu já tenho a referência aqui do catodo. Vou colocar um pouco mais para cá. Legal. E vou chavear para o modo 3D para ver como é que ficou. Então vamos ver como é que ficou isso aqui. Então já deu uma outra cara para o nosso componente. Então estou vendo que ele não está entrando dentro da furação. Então eu preciso editar. Clico 2 vezes. Vou pedir para ele, para mim abaixar ele mais para entrar dentro da pad, eu preciso colocar um valor negativo aqui em relação à referência, porque o 0 já está ficando faceado com a minha pad. Então antes de fazer isso, eu vou chavear aqui para milímetros. Eu venho aqui e pressiono o Q. Ele já mudou, e quando eu clicar aqui, já mudou aqui para milímetros. Então vou pedir para ele inserir mais ou menos uns 3 milímetros aí. Foi muito, tá vendo como ele entrou bastante ali no furo agora? Então, menos 2. Ainda ele está interferindo, tá vendo? Está passando um pouquinho. Acho que 1,5 vai ser suficiente para a nossa aplicação. Olha lá que legal. Aqui acho que ficou ideal, tá vendo? Vamos ver mais de perto. Legal, muito bacana. Agora eu vou salvar também esse componente e vou dar um update lá na minha placa. Então Tools, Update, Current Footprint, OK. Vou lá para o arquivo de PCB. Então já atualizou aqui para mim também. Onde está o D2 aqui agora já
fixado bonitinho no seu devido lugar. Então meu diodo Zener já está montado também. Então acabei ganhando um espaçozinho aqui, tá? Vamos para o terceiro passo. Vamos para mais um componente. Vamos montando passo a passo. Agora eu vou para o DO41, que é o encapsulamento do nosso 1N4007. Então vou repetir o mesmo procedimento, 3D Buddy. Vou carregar o arquivo e vou aqui, ó, pegar o step do diodo N4007. Tá, vou dar um OK. Dei um OK aqui, então já trouxe as características desse componente. Aqui eu dou um S, que só vou colocar só esse. Deixa eu ver como é que ele já ficou aqui no modo 3D. Vê que está um pouquinho fora aquela pad, né? Então já vamos aproveitar para consertá-la aqui, ó. Então já vou trazer ela aqui para o centro do furo. Perfeito. Chavear para o modo 2D. Então esse aqui está bem coerente. Precisou remanejar muita coisa. Só a origem que eu vou pedir para a referência ficar no centro. Nós deslocamos um pouco. Tá, vou chavear para o modo 3D. Tá, perfeito, ficou perfeito esse aqui. Então já posso importar meu diodo também. Vou salvar e vou dar um update lá para o meu PCB. Ok. Ó, no meu PCB conferir, beleza, já está aqui também, ó. Então já importamos mais um para montagem 3D do nossa fonte estabilizada sem transformador. Vamos para o próximo componente. Esse aqui talvez dê um pouquinho mais de trabalho, porque esse é aquele terminal block. Mas nós, realizando a montagem dele, já vamos matar dois coelhos numa cajadada só, porque vai alterar tanto aqui quanto aqui, os dois conectores de entrada e saída da nossa fonte. Então vamos lá trabalhar em cima desse, place 3D Buddy. Agora eu vou selecionar terminal block, duas vias. Vou abrir. Deixa eu alterar a tela aqui para dar OK. E aqui eu já posicionei o meu componente. Aqui eu dou um ESC. Então eu vi que eu vou precisar rotacioná-lo em relação ao eixo X. Então vamos rotacioná-lo aqui. Então vamos colocar 90. Então ele já foi para a posição correta. Então vamos conferir qual lado que vai ser da entrada em relação ao nosso PCB. Então a frente aqui está no pino 1, está aqui, então é em relação à frente. Vamos ver como é que está isso aqui. Beleza, ó, pino 1, a frente vai ficar para cá. Legal. Então vou chavear para o modo 2D para ver uma ideia de dimensional. Tá vendo que está bem fora o tamanho. Chaveio para o modelo 3D e vou dar virar essa placa do lado contrário. Eu uso os comandos VB para a gente inverter o lado dessa placa. Tá? Então aqui agora a questão de retrabalho das pads. Eu vou trazer essa aqui para cá. É bem provável que eu tenha que aumentar um pouco o diâmetro dessa pad. E essa aqui eu vou trazer para cá. Dá uma rotacionada para ver como é que ficou. É isso mesmo, o diâmetro está um pouquinho menor das duas. Então eu vou aqui no modo 2D. Vou aumentar um pouco esse diâmetro aqui.
Então está com 1.9. Então vou colocar a furação para 1.5. E aqui eu vou colocar o dobro para ficar um tamanho legal. 1.5, 3 e 3. Dou OK. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. 1.5, 3 e 3. Dou OK. Já alterei aqui. Vou chavear para o modo 3D para ir trabalhando essa parte, tá vendo? Então ela está um pouquinho fora de centro ainda. Vou mudar meu grid pressionando a tecla G. Vou colocar aqui para 0.100 milímetros. Vou selecionar a minha pad. E aqui coloquei bem no centro. Agora tá bacana, ficou legal. Legal, bacana. Aqui eu vou dar um espaçozinho no conector para ele não ficar tão encostado na placa. Então vou pedir para ele subir um meio milímetro aqui, 0.5. Deixa eu voltar aqui, acho que foi muito, peraí. Isso mesmo. 0.5. Tá, agora sim. Atualizou, tá vendo? Subiu um pouquinho o componente para ele não ficar encostado na placa. Vou chavear para o modo 2D para a gente editar a parte de serigrafia. Então eu posso refazer ou utilizar a mesma que está aqui. Vou trazer para cá. Vou clicando e selecionando e alterando o dimensional em relação ao meu conector. Selecionei e trago exatamente para ficar dentro da área. Vou referenciar sempre através do centro. Legal. E vou chavear para o modo 3D para ver como é que ficou esse novo componente editado. Tranquilo, muito bom ficou. Acertamos o dimensional. Vou importar agora para minha placa 3D. Então vou dar um save. Tools, Update from Current Footprint. Já importou e vou lá ver na minha PCB como é que ficou. Já está adicionado aqui, tá vendo? Como nós aumentamos essa área, ele acabou dando uma pequena interferência no resistor aqui, tá vendo? Tá pegando bem no terminal do resistor. Ele está apontando uma interferência exatamente nesse local. Então a nossa plaquinha está começando a tomar forma. Tá? Aqui eu vou alterar no esquemático para os dois terminais ficarem para o lado de fora. Aqui ficou para dentro, tá vendo? Isso aqui é tranquilo para a gente fazer. Então vamos fazer os últimos dois componentes para a gente fechar essa parte da videoaula, para não ficar muito extensa. E na próxima aula a gente começa a fazer as correções e o novo roteamento com os componentes já todos montados nos seus devidos lugares. Então vamos lá para não ficar muito extensa essa aula. Então aqui agora é o nosso capacitor. Então repete os mesmos procedimentos. Então agora eu vou pegar um capacitor de poliéster. Já está aqui localizado, vou dar um OK. Vou trazer ele aqui para o ambiente 3D. Que eu dou um S, que eu só preciso apenas de um desses componentes. Esse aqui também ficou um pouquinho grande, né? Vai ocupar uma área um pouquinho maior da nossa PCB. Mas como nós já realizamos uma videoaula de alteração de projeto, então a gente pode realizar aqueles mesmos procedimentos para adequar o dimensional dessa placa para
para ele adequar todos esses novos componentes agora já no ambiente 3D. Então vamos lá repetir o mesmo trabalho, vou trazer um pouquinho mais para cá. Então agora a gente vai trabalhar fazendo a mesma configuração. Então eu seleciono aqui a minha pad. Vou colocar aqui no centro desse furo. Essa também eu vou selecionar e levar aqui para o centro desse furo. Tá, vamos aumentar um pouquinho a área e o diâmetro dessa furação. Vou chavear para o modo 2D. Então aqui eu vou colocar 1 milímetro, 2 milímetros, 2 milímetros. Dá um OK. Essa aqui eu vou repetir o mesmo procedimento. 1 milímetro, 2 milímetros, 2 milímetros. Dá um OK. Aproveitando que eu já estou no modo 2D, já vou readequar a minha área de serigrafia para essa nova geometria desse componente. Então é basicamente selecionar a linha, mover e deixar dentro desse novo dimensional do capacitor. Vou pedir para referenciar sempre em relação ao centro. Beleza, chavei para o modo 3D. E está aí já meu componente montado no novo footprint. Também vou subir ele um pouquinho, meio milímetro. 0,5, né? Maravilha. Então já tenho agora meu componente já alterado para o novo formato. Tá? Só dar uma conferida. Os terminais. Maravilha. E agora eu vou dar um update. Vou salvá-lo. Tools. Update. Current Footprint. Vamos lá para o nosso PCB. Então ele gerou mais uma colisão porque nós aumentamos também a área desse componente. Vou chavear para o modo 2D. Vou dar uma espalhada para a gente sair da colisão, mas nós vamos conseguir visualizar tranquilamente todos os componentes aqui. Chavear para o modo 3D. Então já está todo mundo aí, nossa placa tomando forma real, dimensional real, componentes físicos reais, para a gente ter uma prévia da montagem final da nossa placa do circuito impresso. Então por último falta só o capacitor. Vou voltar lá para a biblioteca de footprints, sempre salvando para não se perder nada. Então vamos para o nosso último componente. Vamos para o nosso último componente. Repetir o mesmo procedimento. Place 3D Buddy. Vou selecionar. Vou pegar agora um capacitor eletrolítico para a gente fechar esse último componente que ficou faltando. Então vou posicionar ele aqui. Vou rotacioná-lo no eixo X, 90 graus. Opa. Vamos deletar esse aqui que eu acabei colocando o outro. E nós temos a indicação de positivo e negativo. Então, vou rotacioná-lo aqui através do Space. Vou posicioná-lo aqui no centro, através do comando VB.
Eu rotaciono. E agora eu vou movimentar ele aqui para o centro da referência. Então já está mais ou menos posicionado. Agora eu vou só movimentar as pads aqui para o centro da furação. Tem que diminuir um pouquinho o grid porque está muito alto esse passo. Vou colocar 0,25 aqui. E aqui também já posicionei. Está um pouquinho fora. Vou chavear agora para o modo 2D. Bom, chavei para o modo 2D, agora eu vou acertar só esse diâmetro aqui para ficar compatível. Então ele tem um raio de... ele deve estar dando quase mais de 15. Então, se eu me recordo bem é 12, então eu vou colocar um raio de 6 aqui. Isso aqui, vamos ver no modo 3D como é que ficou. Tá, a gente pode diminuir o raio que está um pouquinho grande ainda. Então, em vez de 6 eu vou colocar 5, se eu não me engano acho que é 10, vamos lá. Isso aí parece que vai fechar agora, isso, exatamente. Um raio de 5 para a gente fechar com ele aqui em 10. Tá dando uma pequena interferência aqui ainda na furação. Vamos corrigir isso. Está um pouquinho fora aqui ainda. Agora sim está bem no centro. Esse aqui também agora vamos deixar bem no centro. Beleza. E vou suspender um pouquinho esse capacitor, igual eu fiz nos demais, 0,5 mm. Beleza, tá aqui, ó. A indicação de positivo a gente traz um pouquinho mais para perto. Vou dar para o modo 2D essa indicação. Dá um Ctrl X, um Ctrl V, vou deixar ele bem aqui do lado. Vamos salvar. Modo 3D. Maravilha, tá aqui. Nosso capacitor também montado, que seria o último item que estava faltando para finalizar a montagem da placa em 3D. Então também vou realizar esse update. E agora eu vou lá para a placa 3D. Legal, gente. Agora sim está com todos os componentes. Agora a gente realmente é uma placa populada. Está com todos os componentes aí agora para realizar a montagem final. E na próxima videoaula a gente vai continuar reposicionando esses componentes e realizando o roteamento efetivo. Essa videoaula ela se estendeu um pouquinho mais, já estou com mais de 40 minutos de videoaula. Então essa foi uma das aulas mais trabalhosas que nós tivemos, porque nós trabalhamos com footprint, já editando footprint, já montando ele no ambiente 3D. Mas ficou bem legal, espero que vocês também tenham gostado aí de visualizar a placa no modo 3D. E a gente vai realizar a reedição, o reposicionamento dos componentes, roteamento, posicionamento da serigrafia. E aí então acredito que a gente já fechou a placa de edição. Realmente fica pendente só a geração dos arquivos para fabricação e a lista de materiais. Legal, gente? Então, até a próxima videoaula. Quem gostou, dá um joinha lá, dá um like, né? Falando que gostou do vídeo. E se tiver alguma
alguma crítica, alguma dificuldade em realizar os procedimentos dessa videoaula, vocês me dão esse feedback para a gente tentar aperfeiçoar o método de transferência de conhecimento. Por enquanto, obrigado. Espero que vocês curtam esse novo vídeo. Um abraço e a gente se vê na próxima videoaula. Valeu, pessoal. Até mais.